O Paulo não vai poder estar hoje presente, a Michele, o Marcos, a Petra, a Dani. Mas que bom que a gente pode estar aqui, podendo estar compartilhando, poder estar juntos, né? Se eu não falei bom dia, acho que eu não falei para o Álvaro, não falei para a Maria. O Silas, eu acho que eu falei bom dia, não sei se eu me lembro. Dalton também, Nathaniel, Haroldo, Rosângela, já tinham cumprimentado. Dia. Mas que bom, muito bom a gente poder estar junto. Ixi, peraí. Deixa eu só chegar esse computador para trás, para poder colocar meu tablet aqui. Aí, beleza. Irmãos, eu queria compartilhar algo bem breve com os irmãos, vai nem dar 1h30, eu acho, vai ser bem rápido. E eu queria começar, né, a nossa reflexão de hoje fazendo uma pergunta para nós, né? Obviamente vai ser uma pergunta retórica, não tem necessidade de você responder, mas talvez seja uma pergunta para a gente poder refletir, né? E a pergunta é a seguinte: você saberia explicar a alguma pessoa, a alguém, como o evangelho pode ou deve transformar nosso senso de identidade? Vou repetir. Você conseguiria explicar para alguém como o evangelho pode ou deve transformar o nosso senso de identidade? E se você consegue, como o seu senso de identidade foi transformado? Essa semana, o Paulo mandou um vídeo, não sei se o Paulo mandou no nosso grupo também, mas eu sei que ele mandou um vídeo no grupo dos coordenadores. E se não, eu posso mandar para vocês depois. E é um vídeo muito interessante, porque é um filósofo cristão, está num programa de televisão, não sei se vocês viram esse vídeo, é um vídeo que está em espanhol, e ele está num programa de televisão tipo Ana Maria Braga. Não, Ana Maria Braga não, aquela da mulher que era do William Bonner lá, esqueci o nome daquela senhora lá. E começaram a indagar esse cara sobre o cristianismo. E ele é bem velho, assim, aqueles cara com cara de sábio, sabe? Mas o cara falou de uma profundidade, mas de uma simplicidade a respeito do evangelho que eu fiquei assistindo, eu assisti mais de uma vez, porque questionaram ele, por exemplo, de coisas. Não, mas toda fé leva a Deus, né? Não, mas Cristo é mais um sábio sobre a terra. Não, mas você realmente acredita que Jesus ressuscitou? Perguntas muito simples, né? Mas que às vezes nós, como cristãos, às vezes não conseguimos explicar nem para nós mesmos como isso aconteceu. Então, me chamou muita atenção essa, essa situação. E para isso, eu quero convidar os irmãos a ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Está escrito assim: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá, ou pouco me preocupo ser julgado por vocês, ou qualquer tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque, embora em nada me sinta culpado, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Eu quero só dar um pouquinho de contexto. Se você ler o capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 dizendo aos coríntios que eles são crianças, que eles são imaturos. E essa expressão, que vocês são imaturos, é como se o apóstolo Paulo quisesse dizer para eles: vocês ainda não sabem quem são.
Porque quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, é porque Paulo vai perceber que entre eles havia uma contenda, havia uma briga. E qual que era a briga? É porque alguns diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Paulo. E quando Paulo olha para isso, Paulo fala, cara, ou vocês não entenderam o evangelho, ou vocês entenderam parte e são superficiais, ou vocês de fato estão, desculpa a expressão, né, estão de brincadeira. Uma coisa é certa, né? Vocês são crianças. É como se dizer, vocês são bebês na fé. Vocês ainda não alcançaram maturidade suficiente, você vai ver no capítulo 3, segundo o apóstolo Paulo, de que eu possa falar de coisas mais profundas com vocês. Ele fala isso no capítulo 3, porque vocês ainda são crianças. E quando fala essa expressão, vocês são imaturos, eu fico olhando para o Mateus, para Alice, para as crianças que nos cercam, né? As crianças, de fato, elas crescem. O normal é quando, a partir do momento elas vão crescendo, elas vão identificando, principalmente, quem elas são e de onde elas vieram. O Mateus, essa semana agora, ele parou de me chamar de pai. Eu morri de rir. Ele agora está me chamando de Tiago Ramos. Tiago Ramos, Tiago Ramos. Eu falei, Jesus amado, de onde que ele ouviu isso, né? Aí a Alice falou, não, papai, é porque ele viu, não sei aonde, alguém chamando de Tiago Ramos. Então, ele agora vai te chamar só de Tiago Ramos. Para eu que sou pai, é engraçado ouvir seu filho te chamar como alguém de fora. Mas eu entendo. Sabe por que eu entendo ele? Porque ele é uma criança. E talvez o apóstolo Paulo olhou para os coríntios da mesma maneira. Eu entendo vocês, mas vocês são crianças. E lá, logo adiante, ele vai falar assim, vocês preferem que eu vá até vocês com uma vara, igual criança, igual pai corrigindo a criança, ou com amor, ou com a graça. Mas não se preocupe, eu vou para corrigir. Ou seja, Paulo está comprometido até o pescoço, né? Paulo não falou, vocês são crianças, eu vou embora. Não brinco mais com vocês. Estou indo embora. Mas não. O apóstolo Paulo, então, ao final do capítulo 3, logicamente, Paulo não escreveu em capítulos, né? Mas logo em seguida, quando a gente inicia o capítulo 4, ele fala o que nós acabamos de ler. E eu quero, talvez, explicar ou aprofundar o que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Que aí, com certeza, nesse início do capítulo 4, esconde um tesouro, mas algo muito profundo, que afeta completamente a nossa maturidade. Por isso que eu comecei essa nossa reflexão com a seguinte pergunta, né? Você saberia explicar a alguém como o evangelho afeta o nosso senso de identidade? Eu costumo falar isso com os irmãos, né? Porque talvez é fácil a gente olhar para a vida dos coríntios hoje e dizer que eles eram imaturos. Essa palavra imaturo, né, para nós hoje, significa alguém criança, alguém que não leva as coisas a sério, ou alguém que não conhece as coisas da maneira como deveria conhecer. Mas, quando a gente olha para os coríntios, a gente não consegue dimensionar qual era o nível, por exemplo, de responsabilidades deles com relação ao evangelho. A gente não consegue medir isso. Porque pode ser, deixa eu fechar essa porta, pode ser que o nosso nível de responsabilidade seja menor que o deles. E pode ser, inclusive, que o nosso nível de maturidade seja menor que o deles. Porque a gente não consegue dimensionar se naquela época o que o apóstolo Paulo está falando de maturidade era algo ainda muito mais profundo do que a gente entende hoje sobre maturidade. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo, quando ele começa o capítulo 4, ele vai falando assim, ó, que os homens nos considerem, logicamente ele está falando, continuando na referência do Apolo e dele, e ele vai falar que os ministros de Cristo, aqueles que são dispenseiros está no sentido que entrega, ou que distribui, né? Sejam encontrados como dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, nós estamos aqui para compartilhar
aquilo que está oculto aos homens, mas que o Senhor permite revelar. E o versículo 2, ele fala, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado de maneira fiel. Então, além de ser dispenseiro, esse dispenseiro também tem que ter uma qualidade, a fidelidade à palavra de Deus, ou a fidelidade ao que Deus disse, e não a minha própria percepção de mundo. E aí, no versículo 3, ele fala, todavia a mim não me preocupo muito, né? Estou transliterando o que está escrito, para fazer mais sentido para nós. Não estou muito preocupado de ser julgado por vocês, coríntios, ou por qualquer tribunal humano. Nem eu, tampouco, a mim me julgo. Versículo 4. Por quê? E por quê? Embora eu não me sinta culpado, talvez na sua Bíblia está assim, esteja com a consciência limpa, não sei se na sua está escrito assim, nem por isso, nem porque eu tenho a consciência limpa hoje, que foi regenerada, que foi transformada, nem por isso eu mesmo me julgo. Por quê? Porque quem me julga é o Senhor. Então, meus irmãos, eu quero entrar propriamente naquilo que eu entendo da profundidade que se encontra no versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 4 de Coríntios. Eu tenho pensado, durante a minha pequena jornada nessa terra, que existem vários desafios que o ser humano passa, né, que ele vive. Mas tem um desafio em particular que eu acredito que é devastador e é fruto da caída do homem. E esse fruto da caída do homem gera o homem, a gente já estudou sobre isso, a ser transformado em um próprio Deus para ele. E a partir do momento que ele se transforma, pelo menos na sua cabeça, em um Deus, ele adquire, ou ele tem a falsa ilusão de ter um atributo que pertence somente ao Senhor, que é julgar, ou julgamento. Porém, esse julgamento que esse homem adquire é fruto da sua criação nesse mundo. Ou seja, a minha percepção de mundo, ela foi criada, ou ela foi ensinada, ou educada pelo Célio e pela dona Ana Lúcia. E essa maneira de enxergar o mundo foi completamente constituída pela forma como o meu pai e pela forma como a minha mãe acredita que o mundo é. E por que isso é tão importante? Porque o julgamento, ele é algo absolutamente destruidor, principalmente quando as regras ou a lei estabelecida vem de mim mesmo. Então, nós temos aqui a Stephanie, que é uma advogada, ela vai poder nos orientar. Qualquer advogado ou qualquer juiz no Brasil, tirando o STF, obviamente, que não cumpre as regras do jogo, mas quando ele vai julgar uma pessoa, ele se baseia na Constituição brasileira. Existe uma regra, existe uma lei que ele precisa seguir. Ele não pode sair dessas regras. Da mesma maneira, nós, seres humanos, quando estamos julgando algo, ou seja, nós mesmos, estamos nos baseando em uma regra, em uma lei. E eu pergunto para vocês, qual lei e qual regra? Obviamente, são as regras e as leis que eu, Tiago, acredito que são verdadeiras, que são as corretas. Da mesma maneira, talvez por isso que a Constituição brasileira foi criada, porque cada ser humano criou uma regra, criou uma lei. Aí veio alguém e falou, não, peraí, vamos fazer o seguinte, nós temos que nos nortear por uma única regra. Porque se a gente não se norteia por uma única regra, vai virar a casa da mãe Joana. Porque aí um vai achar que pode entrar na propriedade do outro, um vai achar que pode xingar o outro, um vai achar que pode matar o outro. Então, nós precisamos criar uma Constituição que seja igual para todos os seres humanos.
Faz sentido? Por isso, eu quero afirmar isso, né, que eu vou falar. O ser humano, ele tem uma compreensão absolutamente equivocada, presta atenção nisso, absolutamente equivocada a respeito de si mesmo. Eu estou falando isso porque a compreensão que nós temos de nós mesmos, ela é fruto de uma jornada nossa nessa terra. Ou seja, eu sou assim. Por quê? Porque eu acho que eu sou assim, eu me acho assim e tal, e muita gente já falou assim sobre mim, e muita gente já disse coisas sobre mim a respeito disso. E isso foi formando a minha forma de pensar a respeito de mim mesmo. Talvez por isso conceitos como ponto cego existam. Sabe aquela coisa do ponto cego que nós não conseguimos enxergar, mas todo mundo enxerga à nossa volta sobre nós? Porque provavelmente nós temos uma interpretação equivocada sobre nós mesmos. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu não estou muito preocupado com a opinião de vocês. De verdade, eu já passei dessa fase. Ou seja, eu já me tornei maduro o suficiente para não viver mais uma vida escravo da opinião dos outros. A minha vida agora, ela não está agora fadada ao que os outros pensam de mim. E sabe, meus irmãos, eu estou falando isso porque não existe, talvez, dificuldade maior nessa vida do que a opinião das pessoas, do que ouvir a opinião das pessoas. Tem pessoas, e aqui eu quero ser né, como é que eu vou dizer, bem sensível nessa afirmação, mas tem pessoas que, por conta da opinião das pessoas, ela transforma até quem ela é, para querer agradar as pessoas. E por causa essa dificuldade que nós temos de querer ter como é que eu vou dizer, uma aceitação do ser humano, isso nos faz cometer vários erros com relação ao Senhor. Durante algum tempo, eu, Tiago, pela minha fragilidade, pela minha dificuldade, até falei isso com a Ieda agora recente, eu ia fazer uma consultoria e às vezes eu falava coisas lá que eu pegava pesado porque eu achava necessário, e aquele cliente de repente falava mal de mim. Ou aquele cara, tipo, falava para o Marco Túlio, eu quero ser atendido só com você, Marco, eu não gostei do Tiago, eu não gostei da forma como ele falou. Aquilo provocava uma dor tão grande no meu coração, uma tristeza tão grande, que hoje, quando eu meditando no texto que o apóstolo Paulo falou, eu falei, cara, isso se chama imaturidade. Porque o meu senso de identidade está corrompido. Sabe por quê? Porque o meu senso de identidade provavelmente foi formado pelo meu pai. E meu pai e minha mãe diziam desde pequeno, filho, você é 10. Sabe? Ninguém é tão educado como meu filho. Nossa, o meu filho é maravilhoso. Nossa, meu filho, ele é muito inteligente. Nossa, meu filho, ele é a melhor pessoa que eu conheço. Nossa, meu filho, ele é super. E sabe que essa maneira de pensar do meu pai provocou em mim um problema. Qual o problema? Porque hoje eu penso de mim mais do que convém. Eu tenho uma autoestima que não pode ser destruída. Eu tenho uma autoestima que não pode ser tocada. E quando alguém vira para mim e fala que eu sou mal, ruim, péssimo, isso me machuca. Por quê? Porque eu penso mais de mim do que convém. E o apóstolo Paulo, quando está falando isso para os irmãos, ele deu uma porrada nos irmãos no capítulo 3, e ele começa o capítulo 4 não pedindo desculpa. Ele começa o capítulo 4 falando assim, sabe? Eu queria falar mais para vocês. Eu não me preocupo com o julgamento de vocês. Sabe por quê? Porque eu não sou criança. Eu não sou imaturo o suficiente
para sentir que quando alguém está magoado comigo, claro que não foi algo que eu cometi contra o irmão, um pecado, provavelmente, mas eu não estou preocupado ao falar essas coisas para vocês, porque eu não estou preocupado com o julgamento de vocês. E aqui, irmãos, trazendo isso para a nossa realidade, quantos de nós aqui estamos preocupados com a nossa autoimagem? Por causa dessa preocupação da autoimagem, nós podemos estar negociando, inclusive, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que quando o apóstolo Paulo vai falar com os coríntios, ele vai falar o seguinte: porque ninguém pode colocar outro fundamento que não seja o evangelho. Por quê? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. E sabe, meus irmãos, quando eu me preocupo com a autoimagem que eu tenho, de fato eu estou construindo outro fundamento, que não é o evangelho. Porque quando eu faço isso, meus irmãos, eu negocio aquilo que eu recebi do Senhor. E provavelmente os coríntios já estavam estabelecendo um outro fundamento. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que não há outro fundamento. Porque o apóstolo Paulo não ia dizer isso em vão. Ele fala isso como uma palavra dizendo, olha, não existe outro fundamento. Vocês estão tentando colocar, mas não existe outro. Por isso que essa preocupação, essa loucura que nós criamos de proteger a nossa autoimagem, ela é extremamente perigosa. Primeiro, para nós mesmos. E segundo, para os outros. Imagina se o Tiago, agora trazendo como exemplo, tivesse preocupado ao corrigir o Mateus. O que o Mateus vai pensar de mim depois que eu dar uma varada na bunda dele? E sabe, tem muito pai que não corrige seu filho porque tem medo do seu filho ficar magoado com ele. É ou não é, Rosângela? Você que é professora e vê lá nas escolas, né? Quantos filhos não foram corrigidos porque provavelmente o pai passou o dia inteiro fora de casa e chega em casa, agora não vai disciplinar seu filho porque tem medo do seu filho não amá-lo. É igual eu vi um vídeo de um psicólogo, muito inteligente, por sinal, que ele vai falar para o filho dele, quando ele disciplinou o filho dele falou, você não me ama. Ele falou, mas quem falou que eu tenho que te amar? Aí ele falou, não, mas ué, você não quer que eu te ame, pai? Ele falou, não, eu quero que você me respeite. Porque se você diz que me ama, mas não me respeita, você é mentiroso. E quem falou isso? Deus. Deus disse que se a gente não faz o que ele pede, quando nós dizemos que ama ele, a gente é mentiroso. Quer ver um exemplo? Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, segundo a Bíblia, você é mentiroso. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo não está preocupado com a sua autoimagem. Por isso que quando você e eu estivermos lá na nossa jornada, no nosso lugar onde Deus nos colocou, para poder exercer a função que Deus nos requer, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, muito cuidado. Porque pode ser, meus irmãos, que realmente Deus não quer que você abra a sua boca e fale o que você precisa compartilhar. Pode ser que seja. Mas pode ser que seja que você não está abrindo a sua boca por uma preocupação com a sua autoimagem. E sabe que quando eu me preocupo com isso, nós já estudamos sobre isso, é um ídolo que eu crio. Sabe aquela imagem de Nossa Senhora da Badia, que você vai falar mal, o católico quase avança em você, ela protege aquela imagem como se fosse a própria vida. A gente às vezes fala, nossa, ela é idólatra, né? Mas às vezes a gente está fazendo a mesma coisa, protegendo o ídolo que somos nós. Sabe? Não podem falar mal de mim. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? E eu já falei várias vezes naquela expressão que se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, falaria coisas muito piores do que elas estão falando. Mas o apóstolo Paulo ensina, então, algo muito profundo que alguém muito maduro já entendeu. Eu não estou preocupado com a minha autoimagem e com o julgamento que vocês fazem de mim.
Isso já não é mais um problema para mim. Maturidade. E aí, gente, eu dei o exemplo, né? Meu pai, quando nos elogia desde pequeno, isso é muito perigoso. Porque outro exemplo é quando no trabalho nós somos criticados. Eu não sei se você no seu trabalho já foi criticado alguma vez, eu já tive essa essa oportunidade de ser criticado. Eu me lembro que quando eu fui criticado, eu cheguei em casa e eu lembro que a Ieda às vezes falava assim: "Tá tudo bem? Como é que você tá? Parece que você tá meio nervoso". E aquilo tirava um pouco da minha tolerância com ela, com as crianças, eu ficava muito mais sensível e nervoso do que eu deveria estar. E eu me lembro que o fato de ter sido criticado, aquilo despertou em mim também uma visão sobre mim menor, menor do que eu deveria ter. Porque, de alguma forma, aquela autoimagem que foi abalada, talvez despertou em mim, será mesmo que eu sou tão ruim assim? Será mesmo que eu sou tão incompetente assim? E o fato de ter sido criticado trouxe em mim um auto-julgamento. Porque antes, como no exemplo, eu estava preocupado com o julgamento externo. Mas agora eu estou vivendo outro problema, que é um auto-julgamento. E aí eu quero mostrar para os irmãos que tanto o julgamento externo quanto o auto-julgamento, segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é um problema. Porque se o julgamento externo me leva a pensar mais do que convém, o julgamento externo pode me levar a pensar menos que convém. E tanto um quanto o outro é destrutivo. Por isso, talvez o apóstolo Paulo, no versículo 3, vai dizer: nem eu mesmo me julgo. Porque provavelmente o apóstolo Paulo está dizendo: eu sei o quanto eu já me julguei nessa vida. Olha, não faça isso. Olha, você não pode fazer isso. Olha, você fazer isso vai trazer prejuízos para você e tal. E talvez por isso, as críticas, presta atenção nisso, meus irmãos. Se as críticas estão, de fato, nos tirando o sono, é porque eu e você ainda necessitamos de maturidade, mais evangelho, mais profundidade. E talvez por isso, quando a gente fala essas coisas, eu sou um tanto repetitivo, é porque talvez eu e você ainda continuamos perdendo sono por conta de críticas, por conta de falsos elogios. Talvez por isso, o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: vocês ainda são imaturos, crianças, porque tem coisas ainda mais profundas que nós deveríamos compartilhar, mas vocês ainda não estão preparados. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios. E sabe, nós já meditamos sobre isso, eu quero só reforçar que os dias atuais, nós estamos enfrentando como é que eu vou dizer, uma doença na sociedade altamente destrutiva. Porque enquanto culturas tradicionais, antigas, nos ensinavam a pensar menos do que convém, as culturas atuais têm nos ensinado a pensar mais do que convém. É os coaching, sabe? Essa visão coach que adentrou dentro das igrejas, que você é muito mais do que você pensa, que você é muito melhor do que você pensa, que você nasceu para ser cabeça e não cauda. Sabe essas expressões? Essas expressões foi a resposta que eles encontraram para enfrentar o problema que, segundo eles criaram, da autoestima. Então, qual foi o remédio para a autoestima? Orgulho. Entende isso? Por isso que, às vezes, quando alguém vem falar comigo, Tiago, eu estou me sentindo muito mal. O que foi? Meu trabalho anda tão difícil. O que está acontecendo? Eu faço, e eu só recebo crítica. Sabe esse sentimento? É disso que eu estou falando. Primeiro
Quem falou que você não... Quem foi que disse que você não pode receber crítica? Talvez foi o pai e a mãe, tá vendo? Tá vendo o pai e a mãe que fez super elogio sobre nós e agora quando alguém nos critica nós temos problema? Porque provavelmente quando os nossos pais nos protegiam, eles estavam protegendo eles mesmos. Porque eles jamais poderiam ser questionados na sua criação. Sabe aquela coisa? Meu filho? Não, meu filho? Eu sei quem é meu filho. Foi eu que criei. Sabe essa coisa? Mas agora também nossos pais, e aí eu não estou questionando se eles fizeram certo ou errado, não é esse o ponto. O ponto é que o resultado disso foi ruim. Porque nossos pais nos ensinaram a pensar mais do que convém, e o mundo nos ensinou, talvez, a nos ensinar menos do que convém. E aí o apóstolo Paulo vem ensinar algo profundo. Eu não estou preocupado com o que vocês pensam de mim, e eu não estou preocupado nem com o que eu penso mais sobre mim. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você consegue viver essa maturidade? Porque o apóstolo Paulo, de alguma maneira, ele vai explicar como vencer isso. Como vencer esse problema que todo mundo nessa sala, inclusive quem vos fala, enfrenta. Talvez uns mais e outros menos. Mas o que importa é que o resultado dos mais ou dos menos afeta completamente a identidade pela qual eu e você fomos chamados. Isso tem gerado uma corrupção na nossa identidade, de quem realmente nós somos. Porque no Evangelho, quero dar um spoiler aqui, no Evangelho, ele não nos ensina a pensar mais sobre nós ou menos sobre nós. Ou pensar mais do que convém ou menos do que convém. O Evangelho vai nos ensinar a pensar menos em nós. E ponto. E, às vezes, pensar menos em nós vai requerer de nós exortar uma pessoa, corrigir uma pessoa. Vai exigir de nós provocar justiça em um ambiente de injustiça. Vai provocar em nós o risco de colocar em xeque a nossa autoimagem. Nossa, Tiago, eu nunca pensei que você pudesse falar isso. Nossa, Tiago, eu nunca pensei que você fosse tão duro. Nossa, Tiago, eu nunca pensei que você pensava sobre isso. Mas talvez, meus irmãos, a preocupação de proteger o ídolo tem nos levado a corromper a verdadeira identidade pela qual nós fomos chamados. Então, olha só. E onde está o problema? Na minha opinião aqui, onde está o problema? Porque para entender com a solução, nós temos que entender o problema. É igual atacar a raiz. Sabe quando o médico faz a anamnese? O objetivo da anamnese é entender qual é a causa que está levando a dor de cabeça. Porque só dar remédio para dor de cabeça pode fazer o câncer inchar na sua cabeça, né? Então, ela precisa entender qual é a causa. Atacando a causa, provavelmente ela pode ter uma chance ainda muito maior de atacar, obviamente, o sintoma, né? E hoje, quando eu olho para o que o apóstolo Paulo nos ensinou, é que nessa expressão ele usa um termo que não existia no judaísmo, que era o tribunal. A palavra tribunal é uma palavra muito mais associada aos romanos do que no judaísmo, a palavra tribunal, né? E a palavra tribunal, ela tem a mesma origem da palavra veredito, tá certo? Ela tem essa mesma expressão, veredito. E esse veredito, né, que o apóstolo Paulo está dizendo, é que a sensação que eu tenho é que todas as manhãs, eu e você somos levados a esse tribunal. Todo dia. Você acorda, você vai ser levado para esse tribunal. O problema é que o veredito que esse tribunal vai dar é que todo dia pela manhã nós temos a necessidade, nesse veredito, de nos sentirmos mais importantes e mais valiosos. Não sei se fez sentido para vocês, mas esse grande desafio que eu enfrento da autoimagem é porque todo dia de manhã eu me acordo nesse tribunal que eu mesmo crio na minha cabeça
E essa preocupação, o veredito que eu procuro é importância e ser valioso. Então, quando eu chego no meu trabalho, eu estou preocupado o tempo inteiro em ser importante e valioso. E quando isso não acontece, eu tenho um problema. Então, olha só, já indo para pontos importantes dessa solução. Quando o apóstolo Paulo diz que ele não se importa com o julgamento de vocês e não importa nem com o seu próprio julgamento, é porque o apóstolo Paulo está dizendo que ele sabe que um veredito já foi dado. Esse veredito não será dado. E esse veredito não foi dado. Ele já está dado. E esse veredito afeta completamente quem nós somos. Nossa identidade foi construída agora por esse veredito. E essa nossa identidade não foi construída pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem sequer pelos meus amigos do trabalho. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe os elogios que você recebe no seu trabalho? Ele é tão quanto perigoso quanto as críticas. Porque ambos podem destruir quem realmente você é. É isso que eu quero que você pense. Por isso o apóstolo Paulo, talvez aqui, não está muito preocupado se vai receber tapinha nas costas. Por isso que ele foi tão enfático em dizer, eu estou aqui porque vocês são crianças e porque são imaturas, vocês estão necessidade de vara. Ai, não chama mais o apóstolo Paulo, vamos chamar só o Apolo. O Apolo é muito mais gentil. Sabe essa expressão, essa coisa? E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando declara que esse veredito já foi dado, porque ele diz, porque quem me julga é o Senhor. O apóstolo Paulo aqui, algo que nós já compartilhamos, né? Ele não está preocupado mais com a justiça humana e nem com a autojustiça. Ele está preocupado com a única justiça que realmente importa. Então, meus irmãos, uma coisa extremamente poderosa que vem nesse texto para mim é que quando esse senhor que eu falei que eu vi no vídeo, falando lá, expressando a maneira como o evangelho afetou a identidade dele, ele fala uma coisa muito profunda. Ele não fala dessa forma, foi a forma como eu entendi ele falando. Se você for ver o vídeo, ele vai falar de outro jeito. Mas não existe no mundo nenhuma outra forma de pensar que o veredito venha antes que o desempenho. Todas as outras religiões afirmam que o desempenho vem antes do veredito. O budismo, o espiritismo, o catolicismo, o islamismo, todos eles dizem, faça isso e receberá aquilo. Faça isso e você terá aquilo. Faça caridade e você alcançará a salvação. Porque fora da caridade, não há salvação. Mas no cristianismo, é o único lugar que o veredito veio antes do desempenho. É o único lugar onde eu posso me sentir completamente resolvido. Porque agora eu já não faço algo para ser algo. No Evangelho eu sou algo e agora eu tenho autoridade para fazer algo. Por quê, meus irmãos? Porque agora, somente agora, o Senhor nos permite enxergar quem realmente nós somos. Quem verdadeiramente nós somos. Que aquela imagem corrompida que foi criada pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos colegas de trabalho, sabe essa imagem corrompida que foi gerada? Ela é totalmente destruída na maneira como Deus pensa a respeito de nós. E aqui, meus irmãos, você que está conosco há tantos anos, e a gente compartilhando tantos anos sobre isso, você sabe que todas as religiões vai falar algo a respeito da nossa identidade. Não tem nenhuma que não diga. Até o ateísmo fala.
Aristóteles, Platão, não importa. Todas as pessoas têm uma opinião a respeito de quem o homem é, onde o homem está e para onde esse homem vai. É ou não é verdade? O problema aqui é com qual imagem, ou com qual informação, ou com qual discernimento nós vamos ficar? Com o que eu acho de mim, com o que o meu pai e minha mãe acham de mim, com o que os meus colegas acham de mim, com o que as religiões falam sobre mim, ou o que realmente Deus pensa sobre mim. Por isso, talvez o apóstolo Paulo vai dizer que eu não me importo com o que vocês pensam, e eu não me importo, talvez, nem com o que eu penso, porque o que eu penso é corrompido. O que eu penso sobre mim não vale. Por quê? Porque quem me julga é o Senhor. E o mais interessante é a humildade que é encontrada nesse texto. Porque, vamos falar a verdade, a humildade que o mundo nos ensina é alguém que escuta e fica calado. É ou não é verdade? A humildade que o mundo ensina é alguém, nossa, ele é tão caladinho, né? Ele é humilde. Não, gente, o caladinho é tímido. Não tem nada a ver com humildade. Mas, enfim, a gente continua insistindo nessas formas que, inclusive, o mundo nos ensinou sobre humildade. E por que eu afirmo que isso que o apóstolo Paulo estava vivendo era uma humildade? Porque a humildade resultante do evangelho não consiste em pensar mais de mim do que convém ou menos de mim do que convém. A humildade do evangelho consiste em pensar menos sobre mim, menos de mim. É um autoesquecimento de mim mesmo. Isso é humildade no evangelho. Ah, Tiago, você quer dizer então que eu devo me anular nesse mundo? Não, meu irmão. O ponto aqui é que você deve viver conforme você foi chamado para viver. E ponto. É uma identidade criada em Cristo. E essa nova identidade criada em Cristo, ela ataca frontalmente a forma como as pessoas pensam sobre você e a forma como você mesmo pensa sobre você. E quando isso acontece, eu perco absolutamente o medo de poder falar para as pessoas como um filho de Deus deveria falar. E eu perco o medo da autoimagem. Aí eu vou falar que eles vão pensar de mim. Aí eu vou falar, mas o que eles vão pensar de mim? Ah, a fulana está sendo injusta, mas o que eu vou falar com isso? O que eu tenho a ver com isso? A autoimagem, meus irmãos, tem destruído a nossa identidade em Cristo. A autoproteção, a autossobrevivência. Então, a humildade do evangelho, que resulta do evangelho, é pensar mais de mim ou menos de mim, ou não, perdão, é mais sobre mim ou menos sobre mim, a realidade é pensar menos de mim. Então é o seguinte, essa realidade do evangelho, meus irmãos, ela mata a necessidade de que eu tenho de pensar de mim. Essa liberdade do autoesquecimento que é provocada pelo evangelho é extremamente poderoso. E sabe que é como se eu dissesse que, numa mensagem eu já compartilhei isso, né? É como se eu dissesse que o meu ego, ele está completamente satisfeito. Lembra? A autoestima, como a baixa estima, é um problema. Porque a autoestima provoca uma falsa realidade sobre você e a baixa autoestima também provoca. Porque ambos têm a mesma doença. Um ego ferido, machucado, magoado, vazio. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 3, o próprio apóstolo Paulo escreve assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu
a cada um. Olha que interessante. Não pensar mais do que convém. Seja sóbrios na maneira de pensar. Então, quando o apóstolo Paulo diz que aquele que planta, nem o que olha só, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é alguma coisa, porque só Deus pode dar crescimento. Esse está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo fala isso antes de entrar no capítulo 4. Então ele vai dizer, Pedro, você não é alguma coisa. Tiago, você também não é alguma coisa. Deus sim é alguma coisa, porque ele sim dá o crescimento. Então, quando nós colocamos aí que a maneira, então, de nós resolvermos esse desafio é tentarmos entender a verdadeira identidade pela qual nós recebemos em Deus. E quando nós falamos que Paulo vai falar que porque quem me julga é o Senhor, como as pessoas que não entendem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo jamais vai entender o que está escrito ali. Porque quando o apóstolo Paulo fala que quem me julga é o Senhor, o apóstolo Paulo está falando da justificação, da justiça que foi imputada sobre nós. Quando ele fala de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, se eu não me engano, ele vai falar porque ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça imputada, nós já estudamos, significa eu, Tiago, tomando o lugar de Cristo e Cristo, ao mesmo tempo, tomando o lugar do Tiago. Todo pecado, toda maldade, toda injustiça, toda culpa foi jogada em Cristo, para que, ao mesmo tempo, toda justiça, santidade, equidade de Cristo fosse colocada sobre mim. E isso, para o apóstolo Paulo, garantiu maturidade suficiente para dizer, eu sei realmente quem eu sou. Que para ser algo, eu tenho que ser em Cristo. Porque fora de Cristo, nada continua sendo nada. Por isso que 1 Coríntios 3, 7, ele escreveu. Vamos ler? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega também. Meu irmão, só há sentido se for em Cristo. E para ser em Cristo, nós tivemos que ser justificados. Por isso, eu quero ler um texto, que esse texto, ele não foi dito para nós, mas é como se agora ele pudesse ser dito para nós. Por causa da justificação. Vamos lá, em Mateus, capítulo 3, versículo 7. Não, peraí. Mateus, capítulo 3. Peraí. Eu acho que eu anotei errado. Mateus, deixa eu ver se eu anotei certo. Peraí. Quer ver? Ah, mas é fácil achar aqui. Peraí. Peraí que eu já encontro, meus irmãos. Mateus 3, 17. Então, essa palavra foi dita para Jesus Cristo. Mas entendendo a doutrina da justificação, ela pode ser muito bem entendida para nós. E está escrito: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você é um filho amado de Deus. Por quê? Ele se compraz em você. Porque você agora está em Cristo, e em Cristo a sua identidade foi mudada. Você não é mais inimigo, você não é mais infiel, você não é mais incrédulo. Você agora é filho de Deus. E o fato de ser filho de Deus
nos dá a obrigação, guardando, obviamente, a liberdade dada por Cristo, de sermos exatamente como Cristo. E aí eu te pergunto, quando Cristo foi ser julgado pelos fariseus e tomou um tapa na cara, o que Cristo fez? Será que Cristo estava preocupado com a sua autoimagem? Ai, meu Deus, eu vou falar aqui alguma coisa, vai que eles pensam que eu sou outra coisa. Ou será que Cristo também estava preocupado com a sua baixa estima? Ai, meu Deus, agora que esse povo não me quer mais, eu vou sofrer. Sabe esse negócio de cruz? Eu não vou porque, sabe, eu não me sinto preparado. Eu não me sinto fortalecido para fazer isso. A Bíblia vai dizer que Cristo permaneceu fiel, fiel até a morte e morte de cruz. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que o que importa é que esse dispenseiro seja encontrado o quê? Fiel. E ser fiel como dispenseiro não é somente falar fielmente o que está escrito na Bíblia. É viver uma vida como Cristo. Quero ler outro versículo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O próprio apóstolo Paulo escreveu Romanos pensando que eu não estou preocupado com vocês, porque o que vocês falam sobre mim não traduz a minha identidade. E nem tampouco estou preocupado mais com o que eu penso sobre mim, porque o que eu penso sobre mim também afeta a minha identidade. Eu sei em quem tenho crido, e esse quem tenho crido disse, eu estou completamente justificado, e nenhuma condenação há mais em quem está em Cristo Jesus, porque eu não ando mais segundo o que eu penso, segundo a carne, mas segundo o Espírito. E talvez isso, meu irmão, foi o que deu coragem para o apóstolo Paulo corrigir alguém que estava em trevas. E não se preocupou em nenhum momento com a sua autoimagem, em se autoproteger. Porque ele tinha convicção que qualquer julgamento que fosse feito nesse mundo, que fosse mandado ele para a prisão, ele sabia que na prisão ele estava livre em Cristo. Como a gente sabe que tem muita gente que está livre andando pelas ruas e estão presos em cadeias. Talvez por isso nós deveríamos nos animar, porque eu estou em casa preso, sem poder estar congregando com os irmãos, mas nós estamos livres. A nossa forma de pensar foi liberta. Eu não sofro mais porque meu pai me fez uma crítica quando eu era pequeno e agora eu estou machucado e eu justifico a minha falha porque alguém criticou e ninguém me deu atenção e ninguém me deu amor, ninguém me deu carinho, ninguém me deu cuidado, porque isso não importa no Evangelho. Tudo isso é apenas desculpas para que você não viva a verdadeira identidade pela qual Cristo formou em você e em mim. Eu falei no início para os irmãos o quanto profundo existe no capítulo 4, no começo, nos 4 versículos. Olha a profundidade que o apóstolo Paulo entregou, olha a maturidade. E talvez por isso o apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, foi um dos homens mais ilustres na história da humanidade. Não porque ele fez enormes coisas, mas porque ele conseguiu viver na íntegra a identidade pela qual ele foi chamado. Gente, a igreja de Coríntios era uma igreja rica, muito rica. E se tinha uma coisa que os apóstolos não tinham, era dinheiro. Imagina o apóstolo Paulo tendo que corrigir da maneira como ele corrigiu os coríntios, pensando que estava passando dificuldade. O Haroldo, que leva muito mais anos, né, de comunidade que nós, já deve ter visto quantos irmãos na história deixou de exortar a igreja com medo de perder os dízimos e as ofertas que ele ia receber. Certo, Haroldo? Sabe por quê? Autoimagem. Não tem nada mais destrutivo para um pregador do que autoimagem. Eu me lembro na última comunidade onde eu estava,
Os irmãos que temos um relacionamento muito bom até hoje, muito amor entre nós. Me lembro que um dos dias tiveram uma reunião com a igreja, chamaram os líderes. Essa palavra de líderes é tão difícil para nós entendermos hoje, mas enfim. E reuniu todos os líderes, estava minha esposa, os meninos estavam lá brincando e tal. E era para tratar outro assunto do prédio, e aquela coisa do prédio, não sei o quê, e eu já pé da vida, né? Porque nós já estávamos juntos lá, compartilhando em casa. E, de repente, o irmão lá, que eu amo muito, levantou e falou, Tiago, eu queria até expor uma situação aqui que eu tenho percebido e eu estou muito preocupado, né? Porque isso está gerando muito problema para a igreja. Eu falei, nossa, meu irmão, pode falar. E ele com muito cuidado, né? Não, eu queria dizer que eu amo a sua vida. E quando começa falando que ama demais a sua vida, ele está querendo preparar o bote. Você sabe disso, né? Isso é igual o coach, né? Vai dar feedback, você faz 3 elogios sinceros, você não põe a palavra mais, porque o mais vai negar tudo que você falou anteriormente. Aí depois você fala o que você quer que aquela pessoa melhore. Aí você dá um prazo para ela de 30 dias para ela melhorar e fala, daqui a 30 dias a gente se vê e vê se você melhorou, né? E aí o cara fez a mesma técnica, sem saber. Ele fez 4 elogios, falou que amava demais a Ieda, a Alice, amava meu pai, minha mãe, amava, né, a casa, amava o carro, amava tudo. Para depois falar, mas eu queria te falar uma coisa, que a maneira como você está pregando está afastando muita gente da igreja. E na hora eu preocupei, falei, nossa, eu estou pregando um monte de besteira, né? E eu me lembro que quando ele falou isso, lá na minha espinha, sabe aquele friozinho que dá assim? Sabe aquele friozinho da autoimagem que você quer guardar assim? Você fala, nossa, eu tenho que me proteger. O que as pessoas vão pensar de mim? Aliás, eu estou aqui para agradar vocês, né? Sabe aquela necessidade de autodefesa? E a Ieda do meu lado, tadinha. Eu acho que a Ieda sentiu também, não, falando do meu marido. Porque falar do marido é igual falar do rabo, né? Falou, nossa, falou do meu rabo. E eu tenho que proteger. E eu acho que a Ieda, tadinha, a Ieda mordeu assim a língua. E eu olhei para a Ieda, tipo assim, aguenta, nós vamos passar por esse momento aqui. E na hora que ele falou, talvez o pior não foi ele ter falado. O pior foi que os irmãos quase todos concordaram. Eu acho que aí a autoproteção entrou em cena, né? Eu peguei os escudos, falei, eu tenho que me proteger aqui agora. Nossa, não é isso que eu queria dizer. Sabe aquela coisa, Haroldo? Não, 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 não. Eu queria dizer, não, não, não é bem isso que eu queria dizer. Eu queria, na realidade, falar outra coisa. Mas na mesma hora, eu creio que o próprio Espírito de Deus me tomou. Naquele dia eu nem entendi isso que eu estou falando para vocês hoje, mas naquela hora o Espírito Santo me tomou para fazer uma pergunta. E eu olhei para os irmãos e falei, irmãos, eu não estou aqui para dizer que eu sei tudo, que eu não sei nada, mas eu queria fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você que levantou a bola aí. Tudo que eu compartilhei nessa comunidade, durante esses dias que vocês mencionaram, alguma coisa que eu compartilhei não era bíblica? Sabe qual foi a resposta? Não, tá tudo na Bíblia. Falei, então, meu irmão, eu acho que o problema é seu e não meu. O que você vai fazer com o que foi falado é você que vai ter que se virar. Agora, se o que eu falei não procede das Escrituras, eu estou aqui para ser ensinado e corrigido por vocês. Sabe o que aconteceu? Cri, 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 cri. Aí aquele silêncio no lugar. De repente, um irmão mais velho levantou e falou, não, gente, eu sei e tal, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque às vezes quem está indo embora é porque não quer ouvir essa mensagem, quem está indo embora, sabe aquela coisa? Aí o irmão veio para me ajudar, para me adular. Aí também, o outro, agora lembrando, né? Isso também não foi bom, porque isso também pode machucar o meu ego. De que maneira? Eu sou foda, eu sou um dispenseiro fiel. E não. Quando, na realidade, o que eu preguei foi palavras que foram ditas pelo próprio Cristo. Essas palavras nem sequer são minhas. Então, quando eu compartilho alguém, nossa, que palavra, hein, meu irmão? Minha irmã, isso não funciona, isso prejudica, sabe por quê? Porque se a palavra foi uma bênção, foi a palavra que Deus falou, não foi o Tiago que escreveu a Bíblia, não foi o Paulo que escreveu a Bíblia, não foi o fulano que escreveu a Bíblia. Nós só estamos repetindo o que Deus escreveu. Por isso, meus irmãos, como eu falei, é fácil talvez entender a preocupação de um pastor, um pregador com a autoimagem. Mas a gente às vezes não consegue aplicar isso na nossa realidade dentro do hospital, na nossa realidade dentro da empresa, na nossa realidade dentro da escola, na nossa realidade dentro da indústria, dentro de onde quer que seja. Porque talvez nesse espaço você também, como eu, está preocupado em guardar a sua autoimagem, com medo das consequências.
Sabe aquela coisa quando você vai embora, entra no carro e fala, nossa, eu devia ter falado, vem na minha boca para falar, mas não falei? Talvez era o único momento que você tinha para falar o que você tinha que ter falado. Deus, na sua soberania, marcou um encontro no cosmos para naquele momento você abrisse a sua boca. E você não abriu. Vai ter outra oportunidade? Claro, porque Deus é soberano. Mas, meu Deus, quanta soberania nós vamos precisar. Autoimagem. E sabe por que o apóstolo Paulo não se preocupou com a autoimagem? Porque nenhuma condenação havia mais sobre ele. Nenhuma. Em Cristo Jesus, ele estava completamente satisfeito. Pô, você é gordo, você é magro, você é feio, você fala demais, Cara, enquanto você estiver falando disso, não falar que eu pequei, porque uma coisa é o cara virar e falar assim, Tiago, você roubou, Tiago, você mentiu. Aí é outra coisa. Aí não é nem julgamento, é fato. Isso não é opinião, isso é fato. Você fez isso, fato. Pronto. Por isso que tem muita gente nas igrejas que quando você vai exortar, você não pode me julgar, nem Deus sequer me julgou. Não, meu irmão, ninguém está julgando você não, porque não tem jeito, nós estamos aqui exortando você. A exortação é parte de quando algo errado aconteceu, que é um fato, nós estamos aqui para corrigir o fato. Porque, de fato, até o erro que você cometeu não vai impedir você de entrar no céu. E não é pela sua competência, nem pela sua habilidade, não. É porque Jesus Cristo vai te levar. Não é no seu poder. Não é na sua competência. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tiago. Pode falar, meu irmão. Não, e a gente tem que lembrar também que antes de sermos encontrados por Cristo, a própria palavra diz que nós já somos julgados, né? Então, por isso que a gente deve julgar. Nós já estamos na condição de julgados. Exato. Então, Exato. Só para acrescentar. Obrigado, Haroldo. É isso mesmo. Obrigado. Por isso, meus irmãos, eu penso que pode parecer algo simples, né? Mas amanhã é segunda. Amanhã eu tenho que enfrentar lá 5 consultorias, ter a minha equipe lá, e se eu não tomar cuidado, eu posso cair na mesma coisa que eu preguei. Eu ver a injustiça e não falar nada. Eu ver que algo está passando errado e eu não falar nada, com receio de quê? Autoimagem. Entre nós, meus irmãos. Já percebeu que entre nós, para conversar, a gente tem que pôr um monte de dedo? Não, eu queria falar. Não, meu irmão. A gente tinha que ter tanta maturidade para conversar um com o outro, falar, meu irmão, eu vi que algo aconteceu de maneira equivocada e eu queria saber de você se você viu isso. Se não viu, agora eu estou te contando. O que você vai fazer com isso? Mas sabe por que a gente não pode fazer isso? Pelo mesmo problema da igreja de Coríntios. Nós somos ainda imaturos. Pronto. O apóstolo Paulo falou isso em Coríntios 3, aí antes. Eu não vou falar com vocês como maduros, porque vocês são crianças. E nós, Tiago, eu estou falando de mim, eu também, quando alguém chama minha atenção, eu não gosto. Eu emburro. Eu fico magoado. Por quê? Porque eu ainda estou pensando muito em mim mesmo, na minha autossatisfação, na minha autoestima. E o remédio que eu tenho para autoestima é pior do que a doença. O remédio que eu tenho para autoestima é o orgulho. Por isso, meu irmão, eu queria fazer um pacto com você. Nós vamos pegar tudo que o nosso pai e a nossa mãe falou sobre nós e vamos jogar no lixo. Sabe por quê? Porque isso não importa para nós. Isso só nos fez mal. Tiago, mas meu pai só me elogiou. Ele não fez bem para você. Tiago, mas meu pai e minha mãe só me criticou. E fez bem para você? Então, ambos os lados tem que ser jogado no lixo, porque o que importa é o que Deus pensa a respeito de nós. Isso deveria ser a nossa regra de fé, de prática, de pensamento, porque o resto não importa. E agora, com tantos movimentos, agora esse barulho sobre lockdown, vacina, e eu também entro nessa dança, eu quero falar, eu não aguento ver, né, o povo está sendo prejudicado, e aí você quer falar, aí tem gente que vem, não gosta, mas você também tem que respeitar, porque é uma percepção que a pessoa também tem, você não tem a percepção total do problema. E aí, igual um amigo meu falou lá em São Paulo, ele falou, Tiago, a verdade mesmo é que ninguém sabe de nada.
Daqui 10 anos nós vamos saber que ficar em casa matava. Daqui 10 anos nós vamos saber que a vacina também não servia. Daqui 10 anos nós vamos saber que esse cloroquina salvava ou matava. Ninguém sabe de nada. Só que como nós estamos na era da opinião, todo mundo quer dar opinião. O problema não é dar opinião. O problema é que nessa bagunça toda, a nossa identidade está sendo corrompida. E o que realmente importa não está sendo dito. Sabe o que importa? O que deveria importar? É que, com vacina ou não, as pessoas vão para o inferno. Com coronavírus ou não, a pessoa vai para o inferno do mesmo jeito. Se ela vai mais rápido ou mais devagar, não importa, ela vai morrer mesmo. E isso é o que realmente importa. E aí, como a gente fala que o ouvido mais perto do pregador é o meu, né? Isso serve para mim também. Graças a Deus por isso. Porque o que realmente importa não está sendo falado. E sabe o que acontece? Satanás está fazendo a festa. Ele está tirando o foco de todo mundo, inclusive da igreja. Talvez, irmãos, talvez, só talvez, a história da igreja não houve nos últimos 60 anos, e pode ser que não haja nos últimos 50 anos, uma oportunidade tão importante como a igreja está tendo para pregar o evangelho. Estava falando com a Ieda, falando, nossa, amor, eu estou passando pelas ruas, vejo gente na rua, passando fome, necessidade, e a tendência disso é ficar pior. Vai chegar um momento que Deus vai usar de toda essa calamidade como uma oportunidade para que o seu evangelho expanda e as pessoas percebam a sua verdadeira condição. Porque agora, tanto o rico quanto o pobre não pode comprar vacina. Você tem que esperar a sua vez. Então, aquilo que você pensava sobre si, uma gripezinha, eu estou brincando, tá, gente? É uma gripezona, tá? Mas uma gripezinha demonstrou a fragilidade do ser humano. Eu brinquei, né? Um espirro está provocando mais medo do que uma arma. Pode você ver? Mas, enfim, isso demonstra realmente que a Bíblia tem razão do começo ao fim. Não é verdade? Por isso, meus irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O simples fato de você saber isso deveria trazer tranquilidade no seu espírito. De não ter medo de pessoas. E um dos maiores medos que o ser humano tem é de pessoas. Medo de gente. É ou não é verdade, gente? Medo de pessoas. Nós somos escravos da opinião das pessoas. Sabe qual que é o nome disso? Vaidade. Vaidade não é alguém que vai no salão, faz o cabelo, a unha, não sei o quê. Vaidade é o porquê que você vai lá. Vaidade é a pessoa que vive escrava e refém da opinião das pessoas. Por isso que a palavra vaidade é a junção de vacuno e identidade, ou seja, uma pessoa vazia de identidade. É alguém que não sabe realmente quem é, e por isso ela é vaidosa, ela vive escrava da opinião das pessoas. E aí, meu irmão e minha irmã, quero voltar na pergunta inicial. Você saberia explicar a alguém como o evangelho pode e deveria transformar o nosso senso de identidade? Eu quero te perguntar isso agora, porque eu quero você responder. Se quiser abrir o microfone, você pode responder. No final do nosso encontro aqui, que agora já está acabando, você agora saberia explicar isso? Saberia, meu irmão? Sabe como que o evangelho mudou a nossa identidade? Porque já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. O evangelho transformou completamente o nosso senso de identidade, porque o nosso senso é só uma percepção que a gente tinha. Mas a percepção que eu tinha de mim mesmo não refletia o quê? A realidade. É igual o filme Matrix, quando o Neo vai tomar a pílula, lembra? Do azul e vermelho. Você tomar uma pílula vermelha, você vai entender agora o que é verdade. A verdade é que quando nós conhecemos a Cristo, a verdade foi revelada. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vai se libertar.
E sabe o que Cristo nos libertou, meus irmãos? Da necessidade de agradar as pessoas, por exemplo. Da necessidade de satisfazer o nosso próprio ego. Porque o Evangelho nos libertou até disso. O Evangelho nos libertou da condição de pensarmos mais do que convém ou menos do que convém. O Evangelho nos libertou de pensar menos na gente. Porque agora o que importa para o Tiago tem que ser a Rosângela, tem que ser o Haroldo, tem que ser o Pedro, a Aninha, a Renata, o Álvaro, o Renato, o Fabrício, a Josa, a Estefania, a Letícia, o Pedro, a Elza, a Maria, a Maria Ávila, a Ieda, o Dalton, a Valéria, o Nathaniel. É isso que importa para nós. É por isso que João escreveu: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, vírgula, e nós devemos dar a nossa vida uns aos outros. Tiago. Oi, Rosângela. Então, aí assim, pelo que você está passando, explicando, né? Você fez a pergunta, né? Sim, pode falar, A gente Rosângela. entende que a gente é transformado, que esse evangelho transforma a nossa identidade, porque a gente entende que nossa identidade é Cristo. E é baseado nessa identidade que a gente consegue perceber a diferença do que é julgamento e do que é exortação, no caso. Isso, Rosângela. Tipo assim, como a gente saber o que é exortação, o que é julgamento? Seria a nossa percepção em Cristo. Porque eu vou te falar assim, uma experiência própria. Tá. Eu já recebi conceitos a meu respeito que eu recebi como julgamento, talvez por um momento de maturidade ou era julgamento mesmo. E já recebi conceitos a meu respeito que eu entendi que precisava de mudança. Aí eu entendi como exortação. Entendi. Eu tenho essa dúvida, como diferenciar? É porque a palavra exortação, ela não vem só de correção, ela vem de ânimo também. Então, por exemplo, eu posso exortar um irmão assim: irmão, fica firme, vai passar, essa situação você vai romper. Esse tipo de fala, segundo o entendimento bíblico, também pode ser chamado de exortação. Ah, sim. Mas, por exemplo, o que eu estou dizendo é o seguinte: suponhamos que você vai lá um dia na cafeteria, suponhamos, né? E veja que eu, Tiago, esteja fazendo algo errado. Por exemplo, estou cantando uma mulher. Dando um exemplo. Você vê que eu estou cantando uma mulher. Fala, nossa, é linda, maravilhosa e tal. E no seu discernimento, baseado no que Cristo nos ensinou, isso não procede do bem. Isso é mal. Por quê? Porque isso é pecado. E nessa ocasião, segundo a Bíblia, se você tem um problema com o seu irmão, você faz o quê? Você vai chamar ele no particular e corrige, exorta o seu irmão. Caso o seu irmão receba, você agradece a Deus, fala, Deus, obrigado porque ele recebeu. Caso ele não receba, você chama uma testemunha. Caso ele não receba, você chama a igreja. E caso ele não receba, você convida ele para ir embora. Por que nós estamos falando isso? Porque uma coisa é ser realmente justificado por Cristo. Sim. Outra coisa é deixar de pecar. Entendi. Porque uma das evidências que a exortação é necessária é que eu e você continuamos pecando. Não numa vida de pecado, mas nós continuamos cometendo erros contra o Senhor. Entendeu, Rosângela? Então, por exemplo, o julgamento é falar assim: Rosângela, eu sei por que você fez isso. Isso é julgamento. Ah, sim. Porque aí eu estou julgando as suas motivações. Ou dizer assim: Rosângela, eu acho que você não é filha de Deus, não. Eu acho que você vai para o inferno. Isso é julgamento. Agora, uma coisa é ver um erro que é fato e falar, meu irmão, isso aqui é fato. Eu já fiz essa dinâmica, você vai entender, quer ver? Quer ver, ó? Rosângela, que cor que é essa caneta? Verde. Para você, Renato? Pedro? Verde. Verde. Haroldo, verde. Tá vendo, Rosângela? Isso aqui não é opinião. Isso não é julgamento. Isso é o quê? Fato. Agora, deixa eu perguntar para você, Rosângela. Que tamanho que é essa caneta? Pequena, média ou grande? Ah, pequena. E para você, Renato? Média. E para você, Pedrinho? Média. E para você, Haroldo? Pequena. Isso é julgamento, tá vendo? Nós estamos falando do mesmo objeto e eu posso exercer sobre ele fato, mas eu posso exercer julgamento. E é sobre julgamento que Deus está falando. Agora, uma coisa é o irmão ver que o irmão está pecando e cometendo um erro
e ele não fala nada. Aí, sabe por que ele não fala? Porque ele está tentando preservar a sua autoimagem. O que ele vai pensar de mim? Está vendo que está tudo interligado? É como se, por exemplo, Rosângela, eu percebesse que um irmão nosso está se afastando por Uhum. qualquer coisa, esfriando, está abandonando. E eu estou vendo isso é fato, não é opinião, irmão. Teve 4 reuniões que você não participou, irmão. Teve 5 reuniões. Irmão, irmão, é o seguinte, eu estou aqui porque pode estar acontecendo alguma coisa, eu como seu irmão em Cristo, não posso deixar, porque você já tem 6 encontros, o que está acontecendo? Uhum. Ele não pode falar para mim que eu estou julgando ele. Não, É, estou falando de fato. porque Outra é coisa é chegar lá, fato. sabe, irmão, eu estou achando que você deixou de ser cristão. Que o Uhum. motivo pelo qual você não está indo é porque Ah, você está sim. pecando. Aí, tá vendo? É julgamento. Isso É, nós não podemos fazer. entendi. Tá, Rosângela? Sim, Beleza? certinho. Obrigado, Rosângela, pela Nada. contribuição. Então, meus Agora, irmãos, se eu te pegar cantando alguma mulher, eu vou te dar umas porradas, viu? Antes de te exortar. Rosângela, eu te dou autorização. Então, meus irmãos, a pergunta do início, né? Como explicar a alguém, né, como o evangelho transformou meu senso de identidade, a minha percepção de identidade? Porque pode ser que durante a nossa caminhada alguém vai falar assim: não, mas como assim você tem que repartir o que você tem com seus irmãos? Não faz sentido, cada um que trabalhe. Não, mas como assim você está deixando de ir para uma viagem confortável para ir para um acampamento para estar com seus irmãos? Não faz sentido. Não, mas como assim você entende que às vezes de investir em algo que é para o seu benefício, você está preocupado em investir no benefício do seu irmão? Como assim? Como assim você vai me dizer que você tem que dividir para multiplicar? Porque na minha conta você tem que somar para multiplicar, ou multiplicar para somar, e não dividir para multiplicar. Não faz sentido. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3 de Coríntios, que o Deus pega os sábios na sua sabedoria. Está escrito lá, ó. Cadê aqui? Eu não tinha anotado o versículo, mas eu perdi o versículo. Que quando Paulo vai dizer que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, como a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Sabe por que é loucura? Porque quando o nosso senso de identidade é transformado, o mundo fica louco. O mundo fala, não acredito. E você sabe por quê? E eu vi isso daquele filósofo. Vocês vão ver o vídeo, eu vou mandar o vídeo para vocês. Se vocês não viram, vocês vão ficar impactados com o que ele fala. Você sabe por que eles mataram Jesus Cristo? Além de tudo, porque Jesus era um homem perigoso. E sabe por que eles matariam Jesus hoje de novo? Porque a forma de pensar de Deus continua sendo perigosa. Perigosa para quem? Para o marketing. Perigosa para as empresas. Eu ouvi. Pode falar, Renato, pode falar. Não, eu ouvi outro dia um pastor falando que justamente isso, porque mataram Jesus. Ninguém mata gente boa, gente legal. Jesus era extremamente perigoso, por isso que ele foi morto. Exato, exatamente. E sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz no Evangelho de João que o mundo nos odiaria, porque odiou ele primeiro. Pergunto, o mundo tem nos odiado, meus irmãos? Sabe qual que, para mim, é a maior evidência? Você pode anotar aí, que você ou eu estão preocupados com a autoimagem, é quando no seu trabalho, no ambiente onde você mais convive, você não criou nenhum problema. Você não criou nenhum inimigo. Porque não sei se você sabe, mas o Deus que é Deus de amor, ele tem 7 bilhões de inimigos. E se você que é pecador, pecador não, que você que peca, que comete erros, não tem nenhum inimigo, alguma coisa está errada. E eu te garanto que não é com Deus. Porque ele mesmo tem. Ele falou que o mundo nos odiaria. E são palavras de Jesus, né? Porque talvez nós estamos tentando viver uma vida em agradar todo mundo. Meu irmão, é difícil. É difícil para nós, é difícil para mim, é difícil para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, passando fome. E ele falou para a igreja mais rica, que podia inclusive tirá-lo de lá, que aquele povo era criança, imaturo, não sei o quê. Então, meus irmãos, eu penso que essa palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios pode servir muito bem para nós, mas muito bem.
todos nós, sem exceção, temos a enorme dificuldade de querer preservar a nossa autoimagem. Que Deus nos livre desse capeta. Que Deus nos livre desse capeta. Que foi exatamente o que Satanás quis. Foi preservar a sua imagem. Preservação. Talvez por isso que o evangelho é vida ou morte. Não existe preservação no evangelho. Porque quem quiser achar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida em favor de mim do evangelho, vai encontrar. Essa é a maneira de pensar de Jesus Cristo. O senso de identidade de Jesus foi formado nessa maneira de pensar. Por isso que nós possamos ter a mente de Cristo e pensar lá no alto, onde Cristo vive. Essa deveria ser a nossa maneira de viver e a nossa maneira de pensar. Então, meu irmão, minha irmã, quero te dar um conselho e talvez uma sugestão para a segunda-feira que está vindo aí. No seu ambiente de trabalho, porque se você quer enfrentar esse desafio, você pode tentar enfrentar de uma maneira mais sóbria. Quando você vê injustiça acontecendo, a primeira coisa que você tem que lembrar é quem você é. Segundo, se o que está acontecendo vai de encontro à maneira como Deus pensa a respeito disso que está acontecendo. E se terceiro, aquilo vai contra, você não tem opção a não ser pedir licença, com muito respeito. Mas você vai ver que nem com respeito vai funcionar. Mas não importa, vai com respeito. E diga, olha, eu acredito que o que está acontecendo não é legal. Se continuar passando isso, isso vai levar a um mau lugar. E a pessoa vai te perguntar, você está contra mim? É? Você está contra mim? Está me julgando? Ela vai falar isso. E você pode tentar falar, olha, eu não estou julgando você, estou julgando o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é errado. E segundo a Bíblia, eu não posso, segundo o Evangelho, me alegrar com injustiça. Tanto é verdade, você vai saber exatamente o que eu vou falar agora. Tanto é verdade que quando uma injustiça aconteceu na sua frente e você não fez nada, gera ou não gera um arrependimento, um remorso no seu coração? Sabe esse sentimento no seu coração que você chega em casa com um sentimento de culpa? Sabe esse sentimento de culpa que você chega em casa? É porque foi o exato momento que o Espírito ia te usar e você talvez não teve a hombridade, ou a coragem, ou a ousadia de abrir a sua boca. Porque no final, você estava preocupado em se autopreservar. Porque eu não me importo com o julgamento de vocês, nem com o meu auto-julgamento. Porque quem me julga é o Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Que essas palavras possam inundar o seu espírito, meu irmão, minha irmã, inundar a sua forma de viver, inundar a sua segunda, a sua sexta, a sua quinta, o seu sábado, o seu domingo. Que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, que aprendeu de Cristo, dia após dia, até que nós possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Essa é a nossa jornada, meu. E sabe como que nós vamos fazer isso? Com todas as oportunidades que Cristo está entregando para nós. Quando a oportunidade surgir, meu irmão, não arrega, não. Seja forte, seja corajoso, com muito respeito, mas enfrente esse capeta. Sabe por quê? Porque dia após dia você vai crescendo em maturidade, em fé, em conhecimento, e isso nos faz cada vez mais semelhantes a Cristo. Que nós, como igreja, não sejamos como a igreja de Coríntios, que apesar de todos os erros ainda seguia imatura. Imatura. A maneira que eu encontrei de corrigir o Mateus quando ele está indisciplinado é disciplinando com a vara. E a vara, segundo a Bíblia, tem um papel de corrigir, de ensinar o meu filho mais do que as minhas palavras. Então, que nós possamos ser corrigidos também nessa forma nossa de viver diariamente. E aqui, meu irmão, não é julgamento. Isso pode ser um fato na sua vida, como pode ser um fato na minha. Porque você, segundo a Bíblia, não tem nenhuma condenação sobre você. Ninguém mais pode inferir julgamento contra você. Por quê? Porque você é um eleito de Deus. Simples assim. Meus amados irmãos, muito obrigado por esse tempo. Quero fazer uma oração para a gente encerrar. Vou fazer diferente. Vou pedir para a nossa irmã Renata orar. Pode, irmã Renata? Sim, com todo prazer. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia e, sobretudo, pela tua palavra
que é viva, eficaz e que nos transforma, Deus. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos ensina esse senso de identidade, o Senhor nos aponta Cristo, o Senhor, quando nos alcançou, mudou o nosso olhar, Pai, mudou a nossa referência, e isso é libertador. Que essa palavra possa reverberar na nossa mente, encontrar terra fértil no nosso coração e que produza frutos, Deus, para que a gente possa glorificar o seu nome, não o nosso, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, como lidar com elogio, nos ensina como lidar com crítica, sabendo que nós estamos escondidos em Cristo, Pai, e, sobretudo, é a palavra dele que vale sobre nós, e não nenhuma outra palavra do mundo. Que a gente tenha essa inteligência, que a gente tenha essa sobriedade, e que a gente possa dar testemunho, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem transformado nas nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso dia, abençoar, meu Deus, os irmãos que estão conectados, os irmãos que não puderam se conectar, e que a gente possa seguir em unidade, Pai, em Cristo, Amém. sabendo que isso é o que importa na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou ler o último versículo para a gente encerrar. O Senhor conhece as cogitações dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes, ou as vindouras. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 20 e 23. Está no mesmo contexto aí que nós falamos. Achei a palavra aqui que eu queria ter mencionado. Amém? Não se glorie nos homens. Tiago, 1 Coríntios 3, 20 ao 23. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 20 ao 23. Beleza. Não nos gloriemos nos homens. Amém. Meus irmãos, vou até parar de gravar aqui.